Olá, bem-vindo à Confraria da Pri, o lugar onde é seguro ser quem você é. Eu tô aqui hoje trazendo o nosso primeiro vídeo da série de autossabotagem. Eu prometi que quando chegasse nos 3K eu ia liberar uma série de vídeos com esse tema que é dos mais pedidos em todas as minhas redes. Só que ainda não cheguei, no momento dessa gravação, aos 3K. Então resolvi dar uma degustação para vocês se sentirem estimuladas, começarem a se inscrever no canal, ativar o sininho, porque assim vocês ficam sempre em dia e informadas sobre lançamentos e estreias de vídeos novos e também para chamar as manas. Isso é muito importante, eu preciso muito disso. Que vocês chamem outras amigas. Isso é sororidade. A gente fala tanto em sororidade, mas cadê que é a hora de indicar conteúdo bom, a gente não indica. Então, por favor, marca aquela amiga nos comentários que precisa parar de se atrapalhar. E hoje eu vou responder a pergunta da Vicky. Eu acho que é Vicky, Vitória, provavelmente o nome dela, que ela me fez lá no Instagram, que é a seguinte: tomei uma decisão aparentemente radicalmente contrária aos rumos da minha carreira. Sabe, a pandemia mexeu muito comigo, perdi pessoas próximas e daí tomei uma decisão pessoal e estou em dúvida. Como saber se foi um ato de autossabotagem ou se foi uma decisão correta? Nossa, que pergunta inteligente, né? Nós mulheres vivemos nos atrapalhando e assim, autoajuda só vende porque a gente se auto-atrapalha. E é isso mesmo, gente. Mulher vive se sabotando. E como é que a gente faz para saber se a autossabotagem é uma decisão aparentemente contrária aos rumos que a gente vinha tomando? E como saber se a decisão é correta, é legítima, é congruente com os nossos objetivos e visão de vida? Vou revelar agora, mas primeiro tomar aquele golinho, vinhozinho branco. Não tá calor em São Paulo, tá uma chuvinha fina, mas mesmo assim eu deixo ele um pouquinho menos gelado e tenho curtido muito tomar vinho branco em temperaturas mais próximas da ambiente. Interessante, né? Então, saúde para nós. Gosto muito das uvas brancas Chardonnay e Pinot Grigio, são as que eu mais curto. Então vamos lá. Para ajudar a Vicky e provavelmente você que também tomou decisões ou está pensando em tomar decisões a partir do que aconteceu na pandemia. É importante dizer o seguinte, gente, 2020 é um ano para marcar história. A pandemia não é um evento, a pandemia foi um fenômeno que deu origem a um processo que é tendência. Você já deve estar sabendo, não querendo ser alarmista, tá? Apenas realista. Você já deve estar sabendo que nos países da Europa já estão começando a fechar por causa de uma segunda onda de propagação do vírus. E eu acho difícil que isso não chegue ao Brasil. Espero, do fundo do coração, não sou uma pessoa fatalista, desejo o melhor, qualquer que seja o governo, qualquer que seja o partido que esteja no poder, desejo o melhor para o Brasil, para o brasileiro sempre. Mas a gente precisa entender que algumas coisas jamais voltarão a ser como antes, né? Então, muita gente nessa pandemia, sendo forçada a voltar para casa, percebeu que a casa não é o melhor lugar do mundo para você. Percebeu que a casa não é o melhor lugar do mundo para ela. Passou a ter que conviver, hiperconvivência com filhos, marido, pais, avós, e isso trouxe atritos. Falta de espaço suficiente para cada pessoa se expressar, se organizar, e uma casa que não atende, inclusive, as funções sociais, porque hoje em dia o nosso happy hour é muito via internet, e também funções de trabalho. Home office veio para ficar. E home office é uma palavra bonita para as gambiarras que a gente tem sido obrigada a fazer para conseguir produzir num ambiente caótico. Essa que é a realidade nossa aqui, tá? Então, com exceção de pessoas privilegiadas, a grande maioria não tem um lugar preparado para trabalho
com sossego, com paz de espírito dentro de casa. Isso tudo não tem como não fazer a gente repensar as nossas escolhas. Quando você escolhe onde você vai morar, você está escolhendo a sua vida. Quando você escolhe onde seus filhos vão estudar, você está escolhendo quem serão os amigos deles, quais serão os valores que ele vai ter ao longo da vida. Quando você escolhe o condomínio, quando você escolhe uma empresa para trabalhar, quando você escolhe um companheiro para viver, um namorado, você está escolhendo uma sentença de vida, você está escolhendo um modo de vida, um lifestyle muito específico. E muitas de nós estávamos vivendo como que gavetinhas. Ah, não tem problema que a minha casa não seja um lugar que me abraça. Eu passo pouco tempo lá mesmo, eu viajo muito a trabalho. Ah, tudo bem que o meu marido não me apoie muito nos meus sonhos. Ele não liga que eu passe as madrugadas cuidando do meu projeto, escrevendo no meu blog, ou então gravando os meus vídeos para o YouTube. Isso ficou impossível. A nossa vida já era um todo indivisível. A gente que estava forçando uma situação que não é sustentável. Então, o que provavelmente está acontecendo com você, Vicky, é que você se deu conta de que não quer mais compartimentalizar a vida. Você se deu conta de que a sua carreira tem que servir à sua missão de vida, o seu propósito de vida e principalmente sustentar o seu estilo de vida ideal e não o contrário. A gente não vive nos intervalos entre dormir e trabalhar. A gente vive 24 horas por dia e a gente tem que escolher a vida mais extraordinária que a gente puder escolher. O seu trabalho, a sua empresa, como diz o Alexandre Pelais, é uma plataforma para você ser foda e não uma prisão. Então, é possível que essa decisão, aparentemente impensada, aparentemente contraditória, do âmbito pessoal, que está impactando nos rumos da sua carreira, ela foi tomada porque você redefiniu a sua configuração de sucesso. Para mim, sucesso é estar em paz com o que você sente, pensa e faz. E não tem mais como separar o que você sente, pensa e faz entre horário comercial e o resto do dia. Não tem mais como separar entre local de trabalho e local de amar, viver, criar filhos, se divertir, transar. Não tem mais como fazer isso. Então, esse é o meu palpite para você. Então, eu vou dar dois exemplos que, para mim, na minha história de vida, de decisões que aparentemente eu contrariei o que todo mundo diz que uma pessoa tem que fazer para ser bem-sucedida e fui feliz apesar disso. E fui feliz contraintuitivamente, nadando contra a corrente. Quando eu estava na faculdade de jornalismo, eu fiz Casper Libero, isso foi no ano de 94, quando eu comecei, e no segundo mês de faculdade eu engravidei. E eu tinha aula com um professor que era super estrelinha, ele era famoso, ele era ombudsman, uma função nova, pomposa, de um veículo de comunicação muito importante. E ele falou numa de suas aulas em que as colegas até gravavam, ficavam ali no gargarejo, tal, pagando pau para ele. E ele disse numa dessas aulas: jornalismo não é profissão para mulher que quer ser mãe. Quando ele falou isso, eu já estava grávida, eu já sabia, o resto da sala ainda não sabia, era de pouquinho tempo, eu ainda estava mantendo essa informação comigo, vivendo isso muito só eu. E aí ele falou isso e na hora sim me deu um impacto, aquilo me desanimou um pouco. Hoje eu sei que ele foi infeliz nessa declaração, porque ele, como um profissional reconhecido, formador de opinião, tinha que trabalhar para mudar o contexto e não reproduzir um contexto opressivo e excludente indefinidamente, como ele fez naquele momento com jovens, semeando esse tipo de crença limitadora. E ele falou isso e naquele momento eu tive um impacto e falei, puxa, então eu não vou ter sucesso como jornalista. Nem passou pela minha cabeça a ideia de desistir de ser mãe. Em nenhum momento isso passou pela minha cabeça. Por quê? Porque quando eu me imaginava no final da vida e olhava para trás e pensava entre ser uma jornalista famosa e ser uma mãe, do que eu vou sentir mais falta? O que vai fazer com que eu me sinta mais bosta por não ter alcançado?
e seguramente a maternidade foi predominante, né? Então, eu não sairia dessa vida sem ser mãe. E isso posto, estava sereno para mim lidar com aquilo. Tive muito êxito no jornalismo, no meu próprio veículo como empreendedora por algum tempo, depois migrei para psicologia para entender por que as pessoas são como são e para ter uma transformação profunda na vida das pessoas, além da informação. E aí, gente, o que aconteceu? Uma segunda vez na vida, quando o meu filho estava entrando na pré-adolescência, eu já era psicóloga, eu sabia que no interior de São Paulo o preço da consulta nunca iam pagar tão bem quanto pagavam aqui em São Paulo, o valor de uma sessão de psicoterapia, mas eu não estava vendo ele entrar na adolescência com tranquilidade em São Paulo. Eu não tinha carro, eu não tinha uma estrutura de buscar em festinha, me apavorava a ideia de não conhecer os pais dos amiguinhos. Claro, eu sei que muito disso era fantasia e, somado ao alto custo de vida que eu tinha em São Paulo, eu achei que passar um tempo em Atibaia, principalmente a adolescência dele, eu ia dar uma qualidade de vida melhor. E, bom, depois acabei me especializando em coaching e decidi por ficar lá e construir uma carreira online justamente porque a minha decisão era não precisar estar fisicamente em São Paulo morando. Vinha muitas vezes na semana para cá, e uma decisão, então assim, duas decisões, a maternidade e a mudança para o interior. Tudo que todo mundo diz que atrapalha a carreira pode ter me atrasado sim na conquista de alguns objetivos, mas quando eu conquisto os meus objetivos, eu conquisto com congruência, com a sensação de que eu não deixei a vida passar, com a sensação de que eu fiz o que eu tinha que ter feito, com consciência em paz, com serenidade. Então eu vou te deixar, Vicky, você, um checklist, tá bom? De 3 perguntas, e para todas vocês que estão prestes a tomar uma decisão ou tomaram e querem fazer um double check dessa decisão, da validade, da legitimidade dessa decisão. E essas 3 perguntas são: a sua decisão respeita a menina que você foi? Porque ali, a menina que você foi, 5 anos, 4 anos de idade, ela contém a sua essência, você era pura essência, você ainda não sabia muito bem o que era proibido para mulheres, o que era ousadia demais desejar sendo mulher no mundo patriarcal, né? Então, essa decisão respeita a menina que você foi? Segunda pergunta, e essa é mais profunda. Essa decisão te aproxima da velha que você quer ser? Nossa, Pri, não fala velha assim, idosa não é mais bonito, gente, velha. Velha não é uma palavra pejorativa, é apenas um adjetivo para um dado, certo? Então, um dia você vai ser velha, graças a Deus. Um dia eu vou ser velha, graças a Deus. E essa velha quer ser como? Quer ser aquela velhinha gagá que delira com o que poderia ter sido e não foi? Ou quer ser uma velhinha ativa, cheia de história para contar para as crianças da família? Que velha você quer ser? Cheers! Essa decisão te aproxima da velha que você quer ser? Porque a verdade é que a gente tá aí numa metade do caminho entre a menina que a gente foi e a velha que a gente quer ser, não é mesmo? Então, isso não vai mudar de repente. A menos que você tome uma decisão que respeite a menina que você foi e a velha que você quer ser. E aí o cheque máximo, que eu já dei a dica aí, contando da minha própria experiência, dos meus 2 episódios de decisões contraditórias, tá? A terceira pergunta para você checar a validade da sua decisão. No fim da vida, o que doeria mais não ter feito? O que abalaria mais o seu senso de realização, valor pessoal e legado? Ter continuado como você vinha antes da pandemia, seguindo o baile, ou ter mudado de rota seguindo o seu coração? Essa pergunta para mim é o cheque máximo, porque ela projeta a gente para o futuro, faz a gente olhar para trás e colocar as coisas em perspectiva e saber priorizar o que realmente tem prioridade, né? E um alerta aqui, se as suas prioridades e o seu jeito de fazer as coisas não mudaram em 2020, você não entendeu 2020. 2020 é o chamado para parar de perder tempo com pequenas merdinhas. E desculpem aí o meu português, tá? Lembrando sempre que
as decisões profissionais têm que caber na sua vida pessoal e jamais o contrário. Eu costumo dizer que a decisão profissional mais importante de uma mulher é com quem ela vai dividir a vida. E é engraçado, né? A gente vê muito isso, eu vejo muito claramente isso nas mentorias e nos atendimentos de coaching que eu faço. Fazia mais atendimento de coaching, hoje eu faço mais mentoria para palestrante mulher. Então, eu percebo isso. Aquela que tem um companheiro ou companheira suportivo vai infinitamente mais longe do que aquela que tem um companheiro que, ele não faz questão, e do que aquela que tem um companheiro que atrapalha. Todas conseguem caminhar um pouco, mas quem tem companheiro ou companheira suportivo vai muito mais longe. Então, não tem como separar decisões pessoais de profissionais. Então, se você precisar, pega uma tacinha de vinho e pega um cafezinho. Primeiro reflete com o vinho, depois formula a decisão com o café e bebe bastante água para se hidratar, porque você vai precisar, que a sua jornada não termina por aqui, ela é muito longa e ela tem que valer a pena. Essa é a Confraria da Pri, estou esperando a sua inscrição. Chegando nos 3K, vou liberar mais 5 vídeos com perguntas profundas e dicas práticas para você enterrar a síndrome da impostora de uma vez por todas. Um beijo e até a próxima!